Que eu faço humildemente em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, conforme eu avisei no decorrer da semana, hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens. E será uma série de mensagens expositiva, onde nós queremos olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, percorrermos os seus 28 capítulos e aprendermos da parte de Deus tudo aquilo que pode nos impulsionar a sermos a igreja que Deus deseja que sejamos. O livro de Atos dos Apóstolos, como assim é chamado, é um fundamental, é um livro essencial para compreendermos a transição que houve entre o ministério pessoal, físico e visível de Jesus e o estabelecimento da igreja, do próprio Senhor Jesus. Então o livro de Atos, ele tem essa transição. Ele termina com a ascensão de Jesus, ele começa, com a ascensão de Jesus e com a responsabilidade deixada agora aos apóstolos e discípulos para que pudessem conduzir a igreja de Jesus Cristo. E ele termina, é claro, com a prisão de um dos maiores missionários que passou pela face dessa terra, o apóstolo Paulo. Então é um livro de transição entre o ministério de Jesus e o começo visível do ministério da igreja nesse mundo. Nós vamos encontrar a ação do Espírito Santo sendo clara e precisa, e veremos como o evangelho avançou, e também os desafios que surgiram, e como Deus ajudou a cada um desses apóstolos e as igrejas estabelecidas a enfrentarem esses desafios. O estudo de Atos dos Apóstolos permite enxergarmos como Deus age na história e como cada um de nós podemos ser instrumentos em suas mãos. Há uma frase de Martin Lloyd-Jones que diz o seguinte: a Bíblia não é apenas um livro a ser lido. Oro por você? Amém, amém. Diz a lenda que as pessoas que trazem água para o pastor e o pastor ora, acabam desencalhando. Não sei se houve algum interesse em trazer aqui a água para o pastor, mas, ó Deus, abençoa a vida dessa jovem em nome de Jesus. Amém. Eu só sei que a Bíblia tem uma garantia, que quando a gente oferece um copo de água aos pequeninos, é como se estivéssemos oferecendo ao próprio Senhor Jesus. Então, obrigado por essa água, chegou em tempo oportuno. Beba água, beba muita água. A Bíblia não é um livro apenas para ser lido, mas a Bíblia é um livro a ser vivido. E é isso que nós vamos aprender olhando para o livro de Atos. E eu te convido, porque hoje nós vamos percorrer o primeiro capítulo. E queremos ser breves nessa exposição do primeiro capítulo. Por isso, abra aí no capítulo de número 1, e nós faremos a leitura dos primeiros 11 versículos. Atos 1. Nós leremos os primeiros 11 versículos. E eu titulei essa série de mensagens como Atos, uma visão de que o Espírito Santo vai nos impulsionar e vai nos fazer perceber como de Jerusalém para o mundo, através do poder do Espírito Santo, a igreja prosperou. Então a série se chama Atos de Jerusalém para o mundo, pelo poder do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 1, a partir do versículo de número 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel?
E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E a igreja diz: amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a primeira consideração que eu quero rapidamente fazer, lendo aqui os primeiros 3 versículos, é que a autoria do livro de Atos, ela é unanimemente aceita como sendo do evangelista Lucas. A gente consegue perceber que Lucas escreveu esse livro de Atos dos Apóstolos quando a gente vê aí o prefácio, a quem é dedicado o livro de Atos, semelhante à dedicatória também do Evangelho de Lucas. A gente vê que tanto o livro de Atos como o livro de Lucas, o Evangelho escrito por Lucas, foi destinado a um homem chamado Teófilo. É interessante que entre Lucas e Atos houve uma mudança na forma do tratamento. Quando a gente lê lá em Lucas 1:3, a gente vê que Lucas direciona o Evangelho ao excelentíssimo Teófilo. Dá a impressão que era uma pessoa nobre, uma pessoa destacada no seio da sociedade, e que Lucas vai com muito respeito até ele, o chamando de excelentíssimo. Mas quando a gente olha aqui a entrega do livro de Atos a Teófilo, ele é simplesmente chamado de Teófilo. Acredita-se que entre o Evangelho de Lucas e a narrativa do livro de Atos, o excelentíssimo Teófilo tenha se transformado no irmão Teófilo, razão pela qual entre irmãos não há mais a necessidade dessas formas excelentes de tratamento, porque diante de Deus somos todos iguais, amém, irmãos? É assim que somos. Entre nós, igreja do Senhor Jesus, não deve haver os melhores, os menores, mas todos nós devemos ser iguais, nos tratarmos com o mesmo zelo, com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Mas também outras razões transferem a Lucas, a autoria do livro de Atos, a forma da linguagem e a própria tradição apostólica, quando há um reconhecimento unânime de que Lucas tenha sido o escritor do livro de Atos. Até porque Lucas, ele escreve em primeira pessoa do plural. Em vários versículos, em vários eventos, você vai ver Lucas se colocando como nós. Ele está junto do evento. Ele fala: nós navegamos, nós saímos, nós chegamos. Então, aquele que está escrevendo estava junto da história. E é notório que Lucas era um dos maiores e mais intensos companheiros nas viagens de Paulo. Há, inclusive, essa narrativa de Paulo quando escreve a Timóteo. Na 2 de Timóteo 4:11, Paulo escreve a Timóteo fazendo uma certa, não vou dizer uma queixa, mas um certo reconhecimento. E ele diz o seguinte: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Lucas, conhecido como médico, era um companheiro frequente de Paulo em suas viagens, até porque parte da tradição aceita que Paulo já estava com problemas sérios de saúde nas suas últimas viagens, acompanhado então de perto pelo seu companheiro, pelo seu amigo, o médico Lucas. Mas muito bem, fazendo essas considerações iniciais, só para que quando você fizer a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, embora não haja aqui a identificação de Lucas, todas essas questões que eu lhes passei, elas atestam e unanimemente se torna aceito o fato de que o evangelista Lucas, o médico Lucas, tenha sido o escritor desse livro de Atos. O que hoje nós aprenderemos
caminhando por esse capítulo 1. Nós veremos como tudo começou. E principalmente quero destacar quais são os princípios presentes nesse primeiro capítulo do livro de Atos, que são princípios relativos ao estabelecimento da Igreja de Jesus. No capítulo 1 nós veremos lições fundamentais que apontam para princípios que eu diria serem essenciais para a Igreja do Senhor Jesus. Está preparado? Embarquem comigo nessa viagem hoje, tão somente no capítulo de número 1. E eu formarei com vocês uma frase final. Nós, a cada ponto dessa mensagem, agregaremos mais um conteúdo a essa frase, até construirmos a frase que nos dará 6 princípios para o estabelecimento da Igreja do Senhor Jesus. Eu quero começar com essa primeira frase, que diz o seguinte: a Igreja de Cristo deve avançar convicta da realidade da morte e da ressurreição de Cristo. Esse é o primeiro ponto, a primeira convicção, o primeiro princípio. A Igreja de Cristo deve avançar convicta da realidade da morte e da ressurreição de Cristo. Isso claramente nós observamos no versículo 3. Leia o versículo 3 mais uma vez comigo. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou. Mas se apresentou como, irmãos? Eu quero ouvir. Se apresentou vivo. Aqui Lucas está tratando de Jesus. Jesus, depois de ter padecido, Jesus, depois de ter sido crucificado, derramado seu sangue na cruz do Calvário, ter sido sepultado, Lucas deixa claro que depois de tudo isso, ele se apresentou vivo, e se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amados irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são elementos fundamentais para a fé cristã. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo tem profunda importância para a Igreja de Jesus Cristo, porque a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são a base do Evangelho e o fundamento da fé cristã. Amém ou não? A igreja prospera em cima dessa verdade. A igreja avança sem negar o fato de que Cristo veio, morreu, padeceu. Mas mais do que isso, e mais importante do que isso, Cristo está vivo, porque Cristo ressuscitou. Amém ou não? Esse é o Evangelho. E sem essa verdade a igreja não avança. É por isso que Jesus Cristo, antes de passar para os apóstolos a responsabilidade do estabelecimento, da revelação da igreja na face da terra, e o que de fato vai ocorrer no capítulo 2, Jesus Cristo aparece por um intervalo de 40 dias e dá provas cabais, unânimes da sua ressurreição. Ele se apresenta vivo, e isso faz parte do Evangelho. Não há Evangelho de um Cristo morto. Nós não pregamos um Cristo morto, mas nós pregamos um Cristo vivo, amém ou não? É o que nos diz na 1 de Paulo aos Coríntios 15, 1 a 4. Lá na 1 de Paulo aos Coríntios 15, 1 a 4, Paulo diz o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, amém, segundo as Escrituras, mas ele foi sepultado, e que mais ainda, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, a igreja de Cristo deve avançar, e deve avançar convicta da realidade da morte, mas mais ainda, da ressurreição de Jesus Cristo. E é assim que a igreja avança, porque a morte e a ressurreição de Cristo são base do Evangelho e fundamento da fé cristã. A ressurreição é o evento que confirma a verdade do Evangelho. Sem a ressurreição de Cristo, toda a nossa fé seria vã. A nossa fé perderia o significado. Ainda no capítulo 15 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no versículo 14, Paulo diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Cristo está vivo, amém? Cristo ressuscitou.
Não somente a morte e a ressurreição de Cristo são base do Evangelho e fundamento da fé cristã, mas é a base da esperança futura. Meus amados irmãos, a nossa esperança está toda ela pautada na ressurreição de Cristo. Ainda no capítulo 15, leia o capítulo 15 quando chegar em casa, da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. O capítulo 15 fala sobre essa defesa da ressurreição de Cristo. E hoje nós estávamos lá pregando no velório, no funeral da Meire. E a palavra de Deus é clara, e Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, diz: olha, eu quero que vocês saibam algo que precisa encher o coração de vocês de esperança, para que vocês não estejam como aqueles que não têm esperança, sabe? E Paulo ensina no capítulo 4, quando escreve aos Tessalonicenses, que um dia Cristo virá, e quando Ele vier, a trombeta soará, e com voz de arcanjos que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com Ele arrebatados, nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ai, irmãos, a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança futura. A morte e a ressurreição de Cristo são o coração do Evangelho, a base da identidade, da missão e da esperança da igreja. Sem esses eventos, a fé cristã perderia o seu significado e o seu poder transformador. Amém? Primeiro ponto da mensagem indica o primeiro princípio com que a igreja de Cristo deve avançar. Eu disse para vocês que a igreja de Cristo deve avançar, convicta da realidade de quê, irmãos? Da morte, mas mais ainda da ressurreição de Cristo. Amém? Mas em segundo lugar, não somente a igreja de Cristo avança convicta da realidade da morte e da ressurreição de Cristo, mas ela avança esperando nas promessas de Deus. A gente vai avançando, convicto, Cristo morreu e ressuscitou, mas aguardando, esperando todas as promessas de Deus. É isso que está no versículo 4 de Atos 1. Olha o que diz em Atos 1, versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que fizessem o quê? Esperassem. E esperassem o quê? A promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. A igreja de Cristo deve avançar, convicta da realidade da morte e ressurreição de Cristo, mas deve avançar esperando as promessas de Deus. O cristão, e tem cristão aqui ou não? Tem, amém que tem cristão aqui. O cristão crê que Deus cumprirá suas promessas. O cristão crê piamente que Deus, por conta de sua natureza, por conta de quem Ele é e de seus atributos, Ele cumprirá cada uma de suas promessas. Por isso que a igreja avança esperando nas promessas de Deus, porque as promessas expressam a fidelidade de Deus. Nós cremos num Deus que é fiel, amém ou não? Fiel não a você, o último biscoitinho do pacote. Fiel não porque você é bonitinho, fiel porque a natureza dele exige que ele cumpra cada uma de suas promessas. Ele não nega a si mesmo, amém ou não? Lá em Números 23, 19 está escrito: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. A Bíblia descreve que o nosso Deus é fiel, é imutável. Portanto, em sua natureza, por quem Ele é, jamais Ele voltará atrás nos seus decretos, jamais voltará atrás em cada uma de suas promessas. Por isso que a igreja de Cristo avança crendo piamente na morte e na ressurreição de Cristo, mas avança esperando, aguardando o cumprimento das promessas de Deus, amém? Foi assim que a igreja esperou. Fiquem aí, não saiam daí, até que a promessa se cumpra. As promessas estão sacramentadas na palavra de Deus. As promessas não estão aí soltas, largadas ao vento. Mas se você quer conhecer as promessas de Deus, se aprofunde nessa palavra, amém ou não? Seguiremos esperando nas promessas, porque cremos num Deus que não mente, um Deus que honrará a sua natureza e quem Ele é.
e que cumprirá cada uma das promessas, e promessas essas que estão sacramentadas na palavra de Deus. A confiança na Bíblia como verdade absoluta deve levar cada um dos cristãos, e mais uma vez eu quero perguntar, tem cristão aqui, hein? Amém! A confiança nessa palavra deve levar os cristãos a crer em cada uma das promessas de Deus, como sendo verdadeiras e que serão cumpridas em nome de Jesus. Deus cumprirá suas promessas, porque tudo isso está pautado na sua natureza fiel, na garantia do cumprimento de cada uma das promessas, mas mais ainda na infalível palavra de Deus. E sendo assim, seguiremos avançando, sustentados em toda a nossa esperança. Terceiro lugar, eu falei que são 6 reflexões, estamos na terceira, estamos chegando na metade. A Igreja de Cristo deve avançar convicta da realidade da morte e ressurreição de Cristo. Vocês estão comigo, amém ou não? Cristo morreu, amém ou não? Mas Cristo está vivo. Quem falou com Ele hoje? Opa, só? Quem falou com Ele hoje? Ele está vivo. E é assim que a gente avança, crendo não num Cristo morto pendurado numa cruz, mas num Cristo vivo. O sepulcro está vazio. Buda morreu e Buda não ressuscitou. Confúcio morreu e não ressuscitou. Maomé morreu e não ressuscitou. Allan Kardec morreu e não ressuscitou. Joseph Smith morreu e não ressuscitou. Charles Taze Russell morreu e não ressuscitou. Ellen Goldwhite morreu e não ressuscitou. Mas Cristo morreu e está vivo, amém ou não? É a Ele quem nós servimos. E a igreja avança, crendo não num Cristo morto, mas num Cristo vivo. Mas a igreja avança. E avança sim, esperando em cada uma das promessas de Deus. Não desista, meu irmão. Ele cumpre as suas promessas. Ele é fiel. A sua natureza impede que ele volte atrás. Ele é crível. Ele é verdadeiro. Ele é justo. Ele é santo. Mas a Igreja de Cristo, em terceiro lugar, deve avançar convicta da realidade da morte e ressurreição de Cristo, esperando nas promessas de Deus e revestidos pelo poder do Espírito Santo, amém? Revestidos pelo poder do Espírito Santo. Precisamos avançar. A gente acredita, Cristo morreu e ressuscitou, amém. A gente está esperando as promessas do Senhor, amém. Mas a gente segue avançando, revestidos pelo poder do Espírito Santo. Veja o que diz o versículo 8 de Atos 1. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, meus amados irmãos aqui presentes, Ele prometeu que os crentes receberiam poder, quando o Espírito viesse sobre eles. E era esse poder quem nos capacitaria a avançar como igreja. Sim, crendo na morte e ressurreição de Cristo. Sim, esperando as promessas. Mas tendo coragem, tendo ousadia, tendo virtude, tendo poder de propagar esse evangelho. Porque estariam sendo revestidos pelo poder de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja não avança. Mais uma vez eu repito, sem o poder do Espírito Santo de Deus, a igreja é morta. A igreja não avança. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é essencial para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que convencemos, não é a nossa eloquência, mas é o poder do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do arrependimento. É Ele quem te convence a cada dia mudar de vida. Sem o Espírito Santo estaríamos fadados a sermos simplesmente mais uma religião. Mas o que nos faz igreja do Senhor Jesus Cristo é saber que avançamos, e avançamos sim, crendo na morte e na ressurreição de Cristo. Você crê nisso? Diga amém. É continuarmos avançando, esperando nas promessas de Cristo, amém ou não? Mas avançarmos revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Recebereis virtude, e nós já recebemos esse poder no dia em que nós nos convertemos. No dia em que ouvimos a mensagem do Evangelho e cremos no Deus da nossa salvação, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo é imprescindível para que possa transformar a vida de todo ser humano. Isso inclui a sua e a minha vida.
Na segunda de Paulo aos Coríntios 3,18 diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sabe quem faz Gustavo ser um novo Gustavo? É o Espírito Santo de Deus. Sabe quem vai fazer Xande ser um novo Xande? É o Espírito Santo de Deus na tua vida, Xande. Sabe quem muda a tua vida, Douglas? Não são princípios de integridade, não é filosofia desse mundo, mas é a presença do Espírito Santo na tua vida. É por isso que a igreja de Cristo avança crendo que Cristo morreu, mas avança crendo que Cristo ressuscitou, amém? Cremos num Cristo vivo, mas a igreja avançará crendo nas promessas de Deus. Não desistiremos, nós temos um Deus que é fiel, cumpridor de cada uma de suas promessas, mas nós avançaremos, porque o Espírito Santo de Deus que nos reveste é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que a cada dia, de glória em glória, nos transformará à imagem de Cristo, pelo poder do Espírito que em nós habita. Muda de vida, meu irmão. O Espírito Santo está aí, ele quer te transformar. Porque aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Eu posso ouvir um amém? Essa transformação é essencial para que a igreja do Senhor reflita o caráter de Cristo e seja uma testemunha viva do Evangelho. O Espírito Santo, imprescindível em nossas vidas, ainda atua na unidade da igreja. Há um só corpo, há um só Deus. E há um só Espírito, que quer fazer de todos nós um em Cristo. É o Espírito quem promove a unidade, é o Espírito que dá direção, e nós perceberemos isso nas viagens de Paulo. Paulo não vá, Paulo vá, Paulo fica, Paulo vai. O Senhor abre portas, o Senhor fecha portas. E quando nós nos deixamos levar pelo poder do Espírito Santo de Deus, tomaremos as decisões corretas e não equivocadas. Sem Ele, sem o Espírito, a igreja não teria a força espiritual necessária para cumprir a sua missão. É por isso que a IBEG avançará. Quantos creem nisso? E avançaremos, irmãos, anunciando e defendendo que Cristo morreu. Sim, Ele morreu, mas mais ainda que Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, amém? Avançaremos por Embu-Guaçu, propagando as promessas de Deus, e nós mesmos continuaremos esperando nas promessas de Deus, mas avançaremos, porque é imprescindível para que avancemos, que sejamos levados pelo poder do Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai tirar de você a covardia, a timidez. É Ele quem vai te transformar, te libertar dos teus vícios que têm te aprisionado e te acorrentado. É o Espírito Santo que a cada dia, de glória em glória, vai tirar de nossas vidas o que não agrada a Deus. Como pregávamos hoje em escola bíblica, como aprendemos, é tirar de nós a maledicência, é tirar de nós a calúnia, é tirar de nós tudo que não agrada a Deus. E é pelo poder do Espírito Santo que essa igreja avançará. E eu quero saber se você estará junto ou não. Avançaremos, irmãos, porque a igreja de Jesus avança. E avança em quarto lugar, não somente convicta da realidade da morte e ressurreição de Cristo, não somente avança esperando nas promessas de Deus, não somente avança revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas a igreja de Cristo avança na certeza da volta de Cristo, amém? Na certeza da volta de Cristo. Versículo 11, veja o que diz o versículo 11 de Atos 1. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A segunda vinda de Cristo é elemento central
e necessário, por várias razões que nós veremos a seguir. Entre tantas razões, mas pela primeira razão, pelo fato de que a volta de Cristo é necessária para o cumprimento das promessas bíblicas. Lembra que em segundo lugar eu disse, a gente avança crendo na morte e ressurreição de Cristo, mas a gente avança esperando as promessas de Deus. E sabe qual a maior das promessas que Deus deixa para nós? É de que Cristo, o seu Filho, um dia voltará. Você aguarda essa volta ou não? Você espera a volta de Cristo ou não? Porque a volta de Cristo é a certeza e a convicção do cumprimento de todas as promessas bíblicas. Entre tantas promessas de Deus, e como já vimos algumas delas sendo cumpridas, a maior das promessas ainda a serem cumpridas é o retorno, é a segunda volta de Cristo. Em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, 16 a 18, eu li essa passagem, como já lhes disse hoje, lá hoje no velório de Meire. Paulo diz o seguinte, na 1 de Tessalonicenses 4, 16 a 18, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Cristo está voltando. Cristo está voltando. Ele cumprirá a sua promessa. Ele vem para nos buscar. Ele vem para nos levar, para passarmos a eternidade com Ele. E Ele cumprirá a sua promessa. Ai, irmãos, a volta de Cristo é necessária para a efetivação e conclusão do plano de salvação. A volta de Cristo é o ápice do plano de salvação de Deus para a humanidade. Desde a queda do homem, Deus tem trabalhado para redimir a humanidade e a criação. Desde o momento em que lá no Éden Adão caiu, Deus prometeu que restauraria o homem. Deus prometeu que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E essa redenção vem se efetivando em cada curso da história. Cristo perfeito, Filho de Deus, já veio, já morreu, já derramou seu sangue, já ressuscitou, já ascendeu aos céus. E o último ato da redenção é a volta de Cristo. E meus irmãos, a nossa salvação se efetivará. A conclusão do plano redentor se dará com a volta de Cristo. A salvação será plenamente realizada. O mal será vencido. O inimigo será esmagado. Nós veremos o novo céu e a nova terra e passaremos a eternidade com o nosso Senhor, onde não haverá mais choro, nem pranto e nem dor. Amém ou não? A igreja de Jesus Cristo, irmãos, a igreja de Cristo deve avançar. E ela avança, primeiro, convicta da realidade da morte e ressurreição de Cristo. Mas ela avança também esperando nas promessas de quem? De Deus. Mas ela avança também revestida pelo poder do Espírito Santo. E ela avança na certeza, na convicção da volta de quem? De Cristo. Nós seguiremos aguardando a volta do nosso Redentor. E é assim que avançaremos. Mas, irmãos, a igreja também avança em todos esses aspectos, mas também perseverando na oração. Perseverando na oração. É isso que nós vemos no versículo 14. Em Atos 1,14 diz que todos estes, depois de terem recebido as palavras de Jesus na sua ascensão, depois de serem encorajados de que o mesmo Cristo que subiu, ele desceria e voltaria, eles são agora encorajados a que estes continuassem perseverando.
E a Bíblia diz que eles perseveravam. E perseveravam de que forma? Unanimemente em oração e súplicas, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Sim, a igreja de Cristo deve avançar, convicta da realidade da morte e ressurreição de Cristo. A igreja deve avançar, esperando nas promessas de Deus. A igreja deve avançar, revestida pelo poder do Espírito Santo de Deus. A igreja vai avançando, convicta e certa da volta de Cristo. Mas a igreja segue avançando, e a IBEG seguirá avançando, perseverando e perseverando na oração. Amém ou não? Primeiro princípio. Queremos mudança? Você quer mudança? Tudo começa com o primeiro pilar, a oração. Irmãos, a perseverança na oração é um aspecto fundamental da evolução da vida cristã e da experiência espiritual dos crentes. A oração estreita a minha comunhão com Deus. É por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 17, em curtas e breves palavras: orai sem cessar. Porque a oração é o único meio para nos manter em relacionamento íntimo com Deus. Ao perseverarmos na oração, nós cristãos cultivamos uma conexão mais profunda com o Pai, reconhecendo a sua presença e também admitindo a nossa inteira dependência dele em toda e qualquer circunstância. Mas mais ainda, me recordo das palavras de irmão Zaqueu na nossa semana de oração. A oração é o que, é o quê? Alinha a minha vida com a vontade de Deus. Amém ou não? É pela oração que nós nos alinhamos com a vontade de Deus. Ao orarmos continuamente, perseverarmos em oração, nós nos alinhamos cada vez mais com a vontade de Deus. Aprendemos a confiar nele, aprendemos a esperar o tempo dele e não o nosso tempo, no cumprimento dos seus planos. Em Romanos 12, 2, tem o apelo, o rogo de Paulo. Irmãos, fiquem firmes. Não se conformem a esse mundo, porque dessa forma vocês vão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em resumo, amados irmãos, a perseverança na oração, ela se torna essencial na vida do crente, porque ela fortalece a nossa fé, aprofunda o nosso relacionamento com Deus, alinha o crente com a vontade de Deus, e a oração vai nos capacitar a enfrentarmos os desafios da vida com confiança e com paz. Ore mais, ora que melhora, ora, aguarda o tempo do Senhor. Eu concluo com o sexto ponto. Eu falei que eram 6, não é? Chegamos no sexto. Vocês pegaram a frase completa já? Eu comecei dizendo que a igreja de Cristo deve avançar convicta da realidade da morte e ressurreição de Cristo. Mas ela avança esperando nas o quê? Promessas de Deus. Mas ela avança também revestida pelo poder do Espírito Santo. Mas ela segue avançando na certeza e na convicção da volta de Cristo. Mas nós avançamos também perseverantes. E perseverantes na oração. Não vamos deixar de orar. Estarmos em íntima comunhão com o Pai. Mas por último, a igreja avança, pedindo a direção de Deus. Irmãos, uma coisa é orar. Outra coisa é estar disposto a esperar a direção de Deus. Às vezes a gente ora: Senhor, seja feita a minha vontade, não a sua. Não é assim a oração. Como é que Cristo orou? Seja feita a tua vontade, não a minha. Mas a gente ora dizendo: Senhor, faz a minha vontade, faz aquilo que eu quero. Não, mas a igreja seguirá pedindo a direção de Deus. Versículo 24. Orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Decisão importante que eles tinham a tomar. Quem vai ocupar o lugar de Judas? Senhor, nós não sabemos como escolher. Perseveraram,
oraram. Mas aqui agora diz que eles se voltaram para Deus e disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Você tem submetido suas decisões a Deus? Você tem pedido que Deus lhe responda claramente qual o caminho a seguir? Com quem você vai se relacionar, com quem você vai fazer sociedade, se eu devo dizer sim para aquele emprego ou não? Você tem pedido a direção de Deus? Você tem pedido que Deus realmente se revele a você e lhe mostre claramente qual é a sua vontade? Irmãos, para um cristão tomar decisões na sua vida, isso deveria sempre envolver buscar orientação espiritual, porque nós podemos nos equivocar em nossas decisões. Podemos seguir o curso desse mundo, podemos seguir a simpatia das pessoas que nos aconselham, podemos seguir o nosso coração, que é enganoso mais do que todas as coisas. Mas a Igreja de Cristo avançará, e a IBEG vai avançar. A IBEG tem planos, amém ou não? Nós temos planos, nós temos sonhos, mas a IBEG avançará, pedindo que o Senhor revele a nós qual é a sua direção, amém? Porque mais importa agradarmos a Ele do que aos homens. Concluo tudo nessa noite dizendo que o livro de Atos dos Apóstolos é fundamental para compreendermos a transição entre o ministério terreno de Jesus e o estabelecimento da igreja. Disse isso na primeira frase da mensagem. Disse a vocês também que nele, no livro de Atos, encontramos a ação do Espírito Santo, encontramos o avanço do Evangelho, encontramos os desafios enfrentados pelos primeiros discípulos. Eu também lhes disse hoje que o estudo de Atos nos permite enxergar como Deus age na história, e como você e eu, como nós, podemos ser instrumentos em suas mãos. Mas eu disse para vocês que o primeiro capítulo de Atos nos apresenta princípios para que a igreja avance. Porque a igreja se revela no capítulo 2 e avança a partir do capítulo 2, que veremos no próximo domingo, porque a igreja defendeu 6 princípios implícitos nesse capítulo de número 1. E agora eu quero dizer e pegar a igreja de Atos e dizer: a Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu. A IBEG avançará como igreja de Cristo, amém ou não? E a IBEG avançará como igreja de Cristo, convicta da realidade da morte e ressurreição de Cristo. Vocês estão comigo ou não? Essa palavra jamais se afastará dessa igreja, a igreja que tem a cruz, mas tem a cruz vazia. Cristo está vivo. Mas a IBEG avançará também e seguirá esperando, aguardando as promessas de Deus, amém ou não? Mas a IBEG também avançará, e avançará com cada um dos seus membros, revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas a IBEG avançará, sim, convicta e certa de que está chegando o dia, e esse dia chegará, o dia da volta de Cristo, e nós aguardamos a volta do Filho de Deus, quando tudo será transformado, quando a nossa salvação será efetivada, concluída e totalmente gozada por cada um de nós. Mas a IBEG, enquanto isso, perseverará na oração. Igreja que ora é a igreja que se fortalece. Famílias que oram juntas são fortalecidas. Igreja que ora vencerá as investidas do inimigo. E por último eu disse que a IBEG avançará. E avançará sempre, pedindo a direção de Deus para nossas vidas, amém? Não é o que o pastor diz, não é o que os diáconos dizem, não é o que o ministro de louvor diz, não é o que o professor da IBD diz, não é o que a líder das mulheres diz, não é o que o líder dos adolescentes, ou o líder dos jovens diz, ou o líder dos homens diz, não é o que ninguém diz,
mas é o que Deus diz. E essa será a nossa direção para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é apenas um livro a ser lido, mas a Bíblia é um livro a ser vivido. E que nós possamos viver essa palavra para a honra e glória do Senhor Jesus. Fecha seus olhos, eu quero orar por você. Que realmente